Hoje eu vim aqui indicar 3 jogos pra vocês. Não são exatamente jogos de terror, eles são mais voltados ali pro mistério, né? E como o mês tá acabando mesmo, né, eu vou deixar aqui a minha dica, então, desses 3 jogos. O primeiro que eu queria indicar pra vocês seria o Bloodborne. Ele é um jogo, assim, que tem uns cenários muito bonitos e tudo mais, tudo muito escuro, né? E não sei, mas o cenário ali, o ambiente, né, do Bloodborne, ele me lembra ali um filme de vampiros, não sei porquê. Eu vou deixar algumas imagens na tela pra vocês irem vendo. O Bloodborne, ele é um jogo que eu ainda não terminei. Eu não terminei, não cheguei até o final, por quê? Porque ele não é um jogo linear. Ele é um jogo assim que você meio que se perde, parece um labirinto. Você pode chegar a enfrentar tipo o penúltimo boss antes de chegar no último, né? Você enfrenta ali o penúltimo boss, daqui a pouco você tá enfrentando o segundo, daqui a pouco você enfrenta um lá na frente, aí então não é um jogo assim que você segue uma trilha só. Ele é um jogo ali que te dá uma liberdade de você seguir um caminho que você quiser. Só que é um jogo meio assim enrolado, né? Sobre a história do jogo, eu não saberia descrever exatamente a história pra vocês, porque ele é um jogo bem, assim, estranho. O que eu sei do jogo é que o seu personagem é um caçador, então, e ele tá ali perdido, não sei, numa noite de caça, as ruas, né, ali da cidade que ele frequenta ali, sei lá, essas ruas estão cheias de monstros e tudo mais, e ele tem que ir matando esses monstros, e ele tem que chegar até algum lugar, sempre tem um boss, né, no final pra você enfrentar. Só que assim, é uma história que você tem ali umas pistas, algumas coisas pelos caminhos, assim, que você vai lendo pra você, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você tem que ir montando essa história, e como eu ainda não cheguei no final, eu não sei exatamente sobre o que é a história. Só que por que eu tô indicando esse jogo? Esse jogo aqui, ele é aquele tipo de jogo viciante. Ele dá uma raiva ali, sabe? Porque conforme você vai matando os monstros, você vai acumulando pontos que você troca ali por habilidades e tudo mais. Só que se você morre, você perde todos esses pontos. Então agora imagina, e os pontos, as lanternas, né, pra você retornar pro seu lugar seguro. Nossa, gente, desculpa o barulho da rua. As lanternas, que é por onde você volta para um lugar seguro, onde você evolui, essas lanternas elas ficam muito distantes umas das outras, então você passa assim, tipo, 1 hora do jogo só matando monstro e tudo mais, até achar uma outra lanterna. E nesse meio tempo pode ser que você morra no meio do caminho e perca todos os pontos que você acumulou. Então já chegou assim, momentos que eu tinha acumulado tipo 40 ou 50 mil pontos, uma coisa assim, aí eu morri de besteira mesmo, morri pra um monstro lá e tal, e eu perdi esses 40, 50 mil. Dá pra recuperar se você conseguir fazer todo o caminho de novo até onde você perdeu. E esses pontos, eles ou vão estar no chão, né, pra você pegar, ou vão estar no monstro mesmo. Você tem que matar esse monstro que te matou. Isso dá uma raiva, dá uma agonia em você, sabe? Que chega uma hora assim que você fala, ai, chega, dane-se, sabe? Porque ele é um jogo difícil. Eu ainda não joguei aquele Dark Souls, nem aquele, acho que é Demon Souls o nome, que dizem que é bem mais difícil que esse daqui. Eu pensei, né, vamos começar por esse daqui primeiro, que dizem que é mais fácil. Mas é um jogo que eu recomendo, é um jogo viciante, tá? Apesar de eu não ter chegado ainda ao final, eu já recomendo esse jogo. Outro jogo que eu vou recomendar então pra vocês seria o The Last of Us. Eu já falei desse jogo, acho que num vídeo, uma tag passada, não me lembro muito bem. Só que eu acho que ele merecia realmente ser citado novamente aqui, num vídeo separadinho, né, de indicações de jogos. E esse jogo aqui, ele é muito bom. Só o final que eu achei meio fraquinho, assim, eu acharia legal se tivessem mais finais alternativos, né? Mas tudo bem, né? Pelo jogo vale muito a pena. A história, então, desse jogo gira em torno do Joel, né? Na verdade, vamos voltar um pouquinho na história. Acontece que um parasita, ele começa a tomar conta da população, começa a ser transmitido e tudo mais. E esse parasita, ele habita o cérebro, então, da pessoa, ele se desenvolve e ele acaba tomando conta dessa pessoa. Essa pessoa começa a ficar louca, realmente louca, a querer matar as pessoas que estão ao seu redor e tudo mais. Então, o mundo, ele tá tendo um surto desse parasita. E esse parasita, se eu não me engano, ele foi baseado num parasita que realmente existe, mas que não ataca seres humanos, né? Se eu não me engano, ataca formigas, uma coisa desse tipo. Se eu achar o nome, eu deixo aqui na tela pra vocês darem uma olhada.
Mas então, esse parasita, ele começa então a atacar a população e tudo mais. Muita gente é contaminada, muita gente morre ali também, né? Porque as pessoas que são contaminadas ficam loucas e matam as outras e acabam contaminando também durante o processo e tudo mais. E esse parasita, ele se transmite pelo ar, se eu não me engano. Algumas pessoas conseguem ali fugir, né? Eles formam até uma sociedade, né? Muito bem controlada. E nisso tudo nós temos então o nosso personagem principal, que é o Joe. Ele, se eu não me engano, ele perdeu a família ali durante esse surto, né? E a história acontece um tempo depois, acho que um ano depois, né, dele ter perdido a família. Vejam a introdução desse jogo. Gente, a introdução desse jogo é, assim, parece um filme, sabe? Te dá mais vontade ainda de jogar. Esse jogo, ele é um jogo de stealth. Então, o que seria, né, o stealth? Ele é um jogo onde é preferível você se esconder para escapar dos monstros do que você enfrentá-los assim cara a cara, corpo a corpo, né? Tem vários tipos, várias etapas, né, de mutações, né, desses monstros. Tem a primeira etapa, né, que parecem pessoas mesmo, só que loucas. A segunda etapa, já o parasita ali cresceu tanto que ele estourou, né, a cabeça da pessoa e saiu e cobriu os olhos da pessoa. Então dá pra você ver quando a pessoa tá na segunda fase. Aí tem a terceira fase, que daí o parasita já cobriu o corpo. E aí tem monstros mais fortes e tudo mais. O que mais eu posso falar? A missão do Joe, então, que o Joe é o personagem que você controla, é o personagem principal. A missão dele com a parceira dele, tem uma parceira, é levar uma menina que supostamente contém a cura para esses parasitas. E eles têm que levar essa menina para um laboratório X, que fica assim, tipo, em outro lugar, né? Então eles têm que atravessar ali várias cidades, na verdade, e florestas e tudo mais, tudo destruído, tomando cuidado também com esse vírus, né, que vem pelo ar e tudo mais. Só que é um jogo muito bom. E a história dele é uma história bem tocante, uma história bem legal. Recomendo muito esse jogo. E o terceiro jogo que eu gostaria de recomendar para vocês seria o Until Dawn. Ele é um jogo no estilinho ali suspense para filme de terror, né? Ele é bem no estilo do filme Pânico. Eu não sei se vocês já assistiram. São 4 filmes até, né, do Pânico, da série Pânico. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Mas ele lembra bastante esse filme, porque ele tem também ali um serial killer, né? Um sujeito mascarado que então está perseguindo, né, essas pessoas. Mas voltando para a história ela começa então com 10 adolescentes passando ali as férias numa cabana no topo de uma montanha. Essa cabana ela fica meio isolada, né? Principalmente durante a época de neve, né? Que tem naquele lugar. E essa cabana ela pertence então à família de 3, né, dos adolescentes que estão lá. Esses 3 são irmãos. Só que o que acontece? Devido a um bullying lá que eles fazem com uma dessas irmãs, né, ela acaba correndo para a floresta. A outra irmã gêmea dela corre atrás dela, né, para tentar acalmá-la, e as duas desaparecem. E o irmão, né, que sobra, então, ele fica sozinho. Ele passa um ano mais ou menos em depressão, sob tratamento e tudo mais. Só que ele não consegue muito bem se recuperar do fato. Até que um ano depois ele resolve reunir a mesma turma, né, que estava, né, naquela noite que elas desapareceram. Ele resolve reunir essa mesma turma na cabana de novo para relembrarem ali as coisas felizes, né, da época em que as duas irmãs estavam ainda com ele. Só que o que acontece? Ele reúne então esse pessoal lá nessa cabana, só que o que eles não sabem é que eles estão sendo observados por um indivíduo esquisito, uma pessoa estranha, e várias pistas ali durante o jogo revelam pra você que tem um serial killer, um assassino solto. Então você vai acompanhar a história desse personagem, esse assassino, esse serial killer tentando pegar essas crianças, né, esses adolescentes. Tá, mas o interessante desse jogo é que ele é feito como se ele fosse um filme realmente. Então todas as decisões que você toma afetam a história. É o tal chamado efeito borboleta, né? Que qualquer coisinha, qualquer atitude que você toma ali pode afetar o final da história. E também outra coisa, você chega a controlar os 8 personagens que sobraram, né? Porque eram 10, as 2 meninas sumiram. Esses 8 personagens então que você controla, né, durante a história,
você pode, de repente, matá-los ali, meio que sem querer, né? Tem ali algumas ações, né, que você faz durante o jogo que pode acabar matando esses personagens. Eu, por exemplo, na primeira vez que eu joguei, eu matei quase todos, mas sem querer mesmo, assim, sabe? Porque são as suas atitudes, né? Você fica ali meio que nervoso ali na hora e tal e acaba fazendo besteira. Mas eu tô jogando uma segunda vez agora pra ver se eu consigo manter todos vivos. Até agora, todos estão vivos. Então vamos ver no que vai dar, né, no final. Mas ele é um jogo, então, de decisões, tá? O gráfico desse jogo, ele parece realmente um filme. E eu recomendo muito, assim, porque eu adoro jogo desse tipo. Jogo, assim, que você, dependendo do que você faz, do que caminho você segue, altera totalmente a história. Outro jogo também que é nesse mesmo estilo é aquele Heavy Rain, né, que é do PlayStation 3. Só que o Heavy Rain é 1 milhão de vezes melhor que esse daqui. Eu só não estou indicando ele aqui agora porque eu ainda estou indicando uns jogos assim mais voltados pro terror mesmo, pro mistério. O Heavy Rain ele tem ali um mistério também, só que ele é mais pro policial, né? O Until Dawn ele é um jogo mais recente. Ele foi lançado, acho que ou mês passado ou retrasado, não me lembro muito bem. Acho que foi agosto, que ele foi final de agosto que ele foi lançado. Mas ele é um jogo muito legal, gente. Só que ele é um jogo curtinho, tá? Ele é como o título diz, Until Dawn. Então é até o amanhecer. Você chega nessa cabana de noite, então você tem que sobreviver à madrugada. E cada hora, né, dessa que vai contando é como se fosse um capítulo. Então você tem que sobreviver. Vale a pena jogar, tá bom? E se vocês jogarem, então, alguns desses jogos que eu indiquei, comenta aqui embaixo e me digam daí o que vocês acharam. Bem, eu espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo, porque eu tentei falar assim o que me veio à cabeça realmente, sem ler anotação nenhuma. Então eu espero que tenha ficado claro pra vocês sobre o que seriam esses jogos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, ajuda a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, tchau, tchau!